Glórias a Deus, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Põe a tua mão comigo e diga: viva o Senhor. Deus está aqui. Você crê nisso? Louvado o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo 17. Livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Vou aproveitar que todos vocês em casa também estão de pé. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Está escrito assim: E Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, o rei Saul disse a Davi: contra este filisteu, tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Amém? Amém. Pode se assentar todos vocês. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. 25 de março de 1993. Há 27 anos atrás, estava dando início ao ministério pentecostal Varões de Guerra. Numa sexta-feira, mais ou menos um horário desse, 19h30, eu estava chegando ali na cidade de Contagem, bairro Nova Contagem, Rua A, número 291, para fazer o primeiro culto da Igreja Pentecostal Varões de Guerra. 27 anos está completando hoje o primeiro culto desde o seu início, quando, em obediência a uma revelação, eu fui para iniciar o ministério. Gálatas capítulo 2 está escrito que, em obediência a uma revelação, disse Paulo, eu subi outra vez a Jerusalém para vos anunciar o evangelho que prego. Então, irmãos, naquela sexta-feira, do dia 25 de março de 1993, eu só precisava de uma conversão de alguém naquela noite para que pudesse oficializar a profecia como sendo vinda de Deus, porque tudo quanto vem de Deus, além de cumprir, prevalece e permanece também. O que eu quero dizer com isso? Você que está ao alcance hoje da nossa voz, da nossa imagem, aí na sua casa, nós não tínhamos essa tecnologia para dar o início. Tudo no começo, às vezes, é difícil mesmo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que já são 27 anos onde nós temos abençoado pessoas em todo o mundo, em todos os continentes, principalmente no Brasil e Minas Gerais, temos abençoado muitas pessoas, assim, em um número maior. Mas hoje, eu quero aproveitar esse momento de alegria para mostrar também aqui uma batalha muito forte, uma batalha onde podemos chamá-la de o duelo dos deuses, ou podemos chamar também da batalha entre os deuses. Como é isso, pastor? Todo o texto você conhece. Esta foi a primeira mensagem pregada na Igreja Pentecostal Varões de Guerra, no dia 25 de março de 1993. Ali naquele dia, a igreja com umas 8, 9 pessoas, lotada, porque o salão era pequeno, Deus me deu essa mensagem. E eu quero hoje fazê-la chegar até você por meio da pregação desta noite. Havia um desafio muito grande na nação de Israel, no Vale de Elá, ou Vale dos Carvalhos, tanto faz.
Havia uma batalha grande porque um desafio foi lançado vindo da parte dos inimigos e especificamente dos filisteus, que era um povo de batalha, povo sanguinário, povo que vencia quase todas as batalhas em que entravam, e agora eles escolheram e a Bíblia diz que tinha 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,82 metros de altura. Preste bem atenção. Parecia ser um gigante, um obstáculo, parecia ser alguém invencível, mas a Bíblia sempre nos dá uma visão mais clara quando nós começamos a olhar por outros ângulos. Todas as vezes que você lê um texto na Bíblia, saia um pouquinho do texto, assim como eu vou fazer aqui. O texto está aqui, eu vou olhar ele por um outro ângulo para ver o que o texto está querendo me dizer. O texto me diz o seguinte, que este homem chamado Golias, este principado chamado Golias, esse principado carne e sangue, que nós chamamos assim, né? Esse homem de grande autoridade, ele foi escolhido para vencer o exército de Israel, também lutando homem contra homem. Até aí tudo bem, homem contra homem. E diz a palavra que no desafio, ele venceu o desafio porque nenhum de todo o exército de Israel ofereceu a lutar com o filisteu. Então o desafio dele agora aumentou. Ele disse, eu quero desafiar o exército de Israel, que era então bem considerável o exército, porque já havia vencido várias batalhas com o rei Saul e outras batalhas travadas na época dos juízes. Ele veio e desafia todo o exército de uma vez e fala, se tenho aí um exército que pode me vencer, que venha. E o que eu entendo desse texto aqui? Um homem para desafiar um exército não é fácil. Acreditar que seria somente um homem. Dentro daquele homem estava o espírito maligno, que nós podemos pontuá-lo como um principado, uma autoridade máxima no assunto de guerra, estava ali no vale de Elá, ou no vale dos Carvalhos, e do outro lado, era 2 montes e um vale no meio. Do outro lado, o exército de Israel acampado, esperando o momento da batalha, mas não tinha ninguém que pudesse lutar contra esse gigante. E diz a Bíblia que o povo começou a ficar amedrontado e desfaleceu o coração e começaram a esconder dentro das casas e se recolher como se fosse uma quarentena. E dali eles ficavam ouvindo as notícias, como que está? Ele está cada dia mais forte, como é que está? Ele apresentou outras armas, e agora como é que está? Eles falavam, olha, ele é um homem invencível, ele é alto, ele é forte, ele tem lança, ele tem escudo, ele tem vestimentas que dê-lhe proteção, e todos diziam que o coração de quase todos estavam desfalecido pelas notícias que chegavam de todos os lados. Então, aquele homem desafiou o exército de Israel. Quero fazer você lembrar de um fato muito interessante. Você vai lembrar. 1989, no dia 4 de junho, preste bem atenção, dia 4 de junho de 1989, lá em Pequim, na praça chamada Praça Vermelha, que mais tarde veio mudar o nome para Praça da Paz Celestial, onde havia uma rebelião muito grande, um movimento em busca de abertura no governo chinês, o governo comunista. Então eles queriam uma abertura de democracia, juntou milhares de pessoas, e a Bíblia fala que no dia que Davi foi lutar contra Golias, também foi exatamente uma batalha, e muitos assistindo de longe e muitos trancados dentro de casa. Naquele dia na China, chamaram o exército, e o exército veio para dispersar a multidão, e aquela multidão foi dispersa pelo exército. Sabe por quê? O exército tem autoridade. Mas no dia 4 de junho, um homem
chamado rebelde desconhecido, chamaram ele de rebelde desconhecido. Ele parou na frente dos tanques do exército da China e parou todo aquela carreata de tanques de guerra que estava sendo atravessando a Praça Vermelha, e nós assistimos todas as redes de televisões. Ele parou o tanque e o tanque tentava sair para a esquerda, para a direita, e ele com braços abertos parou aquele tanque e depois subiu em cima do tanque, deixou uma sacola com os objetos ali, desceu do tanque e aqueles tanques tomaram conta. Pastor, qual foi o resultado do dia 4 de junho de 89? Mais de 2.600 pessoas foram massacradas na praça chamada Paz Celestial, na Praça Vermelha. Sabe por quê? Um homem não pode ir contra um exército. É isso que eu quero que você entenda. Um homem não pode ir contra um exército. Um homem natural, normal, por mais forte, gordo, por mais pesado e ágil, por mais armas que ele tem, ele não pode ir contra um exército. Agora, quando você lê em 1 Samuel 17, você vê um homem desafiando todo o exército de Israel. Aí você ainda me diz que aquilo era somente um homem? Claro que não, aquilo era um principado que estava. Por isso, como principado, um homem não podia vencer. Como principado, o exército não podia vencer. Como principado, o rei Saul não poderia vencer. Mas diz o texto, no versículo 32, que o jovem Davi aproximou do rei Saul e disse: Saul, não desfaleça o coração da nação. Dê-lhes uma palavra forte. Psicologicamente eles estão abalados, estão escondidos. Por que é importante que a igreja nesses dias esteja de pé, esteja de porta aberta, esteja pregando, mesmo que seja assim, online e também presencial? Porque a igreja é que cuida da parte espiritual, da parte emocional, da parte espiritual, que cuida do lado psicológico, para você que está na sua casa, que deixou o seu trabalho, que não está por motivo justo, podendo ir ao seu escritório, à sua empresa, ao trabalho para ganhar, tirar dali o seu ganha-pão. Você começa psicologicamente a ficar um pouco abatido, porque as notícias cada vez mais que chegam são avassaladoras, são mensagens que não trazem ânimo, não provocam esperança. E a igreja é responsável por este momento. O que depender de nós, em nome do Senhor Jesus, vamos estar aqui repassando para você. Depois desses 27 anos de varão de guerra, nós não curvamos nenhuma vez contra nenhum dos inimigos que tentaram, e foram muitos que tentaram contra o nosso povo, mas Deus tem nos mantido de pé. Quantos crentes, diga amém, diga graças a Deus. Você que está na tua casa, talvez desfalecido com as notícias que tem chegado, então vou mandar uma notícia nova para você. Davi chegou diante do rei, mas com uma postura diferente. Por exemplo, o rei havia dado um prêmio, aquele que venceu Golias: eu vou dar a minha filha Mical em casamento. Coisa boa, casar com a filha do rei. Segunda coisa, vou perdoar todos os impostos de todos os seus familiares, da agora para sempre não haverá pagamento de impostos. Coisa boa. Terceira coisa, vou lhe colocar uma cadeia de ouro no pescoço e ele será o terceiro homem no meu reinado. Em outras palavras, ele estava oferecendo casamento, oferecendo perdão dos impostos e oferecendo poder, e vai ser agora o terceiro homem no palácio e vai ser muito rico. Todos olharam exatamente para esse prêmio, porque valeria a pena pelo menos arriscar. Por quê? Porque casar com a filha do rei, ser um dos homens mais ricos do palácio, sentar na terceira cadeira do palácio, quem é que não gostaria disso? Nem assim ele conseguiu, o rei Saul conseguiu o candidato que pudesse chegar ali. Mas diz o texto que Davi não olhou para esta recompensa.
Se outros ali não tivessem olhado para as recompensas, talvez se colocaria como canal para Deus usar, porque do lado de lá estava Golias, fazendo uma performance fisicamente, mostrando os músculos, os golpes, mostrando as armas, durante 40 dias e 40 tardes, para psicologicamente tirar toda a estrutura do exército de Israel. E as notícias chegavam para eles cada dia pior, cada dia dizendo, não tem mais jeito, acabou, agora já tomamos mesmo, vai morrer muitas pessoas, os mais velhos, os deficientes, os doentes, vão morrer todos. E eles começaram a ficar abatidos quando chegou Davi e falou: ó rei, não desfaleça o coração deste povo. Diga para eles que há solução, que há um Deus, que Deus pode, e eu vou lutar contra aquele homem. Mas o rei Saul estava com os olhos fechados ainda. Ele disse: você não pode, você é novo, você é moço, você não é do exército, você nunca municiou também uma arma, você não sabe mexer com um facão, não sabe mexer com uma lança, com uma espada, você não tem físico, você não tem roupa, você não tem nada para guerrear. Mas ele disse: quando veio o leão e veio o urso para tirar uma ovelha do rebanho, eu os matei, assim eu farei com ele. Irmãos, o texto manda a gente parar um pouquinho aqui. De um lado havia uma recompensa riquíssima para quem vencesse o Golias. Sabe o que eu quero fazer você lembrar? Quando se fala de profeta na Bíblia, a gente enche a boca, porque são os homens que conseguiram, pelo campo espiritual, enxergar o futuro. Os homens que conseguiram, pelo lado espiritual, enxergar os próximos acontecimentos que viria sobre a nação ou sobre os povos. Então, quando se fala de um profeta, nós enchemos a boca para falar de profeta. Eu quero falar de um que eu admiro bastante, a forma como ele foi usado por Deus. Qual é o profeta, pastor? É o Elias? É o Daniel? É o Ezequiel? É o Isaías? É o profeta João Batista? Qual é o profeta? Não, eu quero que você vá lá em Números comigo. Em Números, capítulo 22, versículo 31, você acha ali o profeta Balaão. Balaão, pastor, Balaão. A Bíblia diz que ele tinha uma espiritualidade fina. Ele não precisava de ficar muito tempo em oração, com os olhos fechados, buscando talvez um transe, buscando um ápice, buscando uma espiritualidade grande para que ele pudesse trazer uma profecia. A Bíblia diz que ele enxergava com os olhos abertos. Olhem todos vocês para mim. Ele enxergava com os olhos abertos. O que quer dizer isso? Ele tinha vidência. Vidência é quem vê o futuro. Ele via o futuro. Ele tinha clarevidência. O que é clarevidência? Aquele que vê a cores. Porque a maioria das visões vem em preto e branco. Você já percebeu, você que é profeta, que vê em preto e branco? Mas quando você consegue ter a visão clara, é como uma câmera que está mostrando exatamente o horário real para você, que mostra tudo colorido. Se fôssemos usar um nome que não é muito explorado no meio evangélico, mas seria uma clarevidência, que trocando as palavras, seria uma vidência clara, uma visão clara, uma visão real. Balaão tinha uma visão real das coisas atuais e tinha uma visão real das coisas do futuro. Mas o texto que me chama a atenção é esse: desde o dia que Balaão tirou os olhos do altar do Senhor e colocou na prata da casa do Senhor, ele não viu nem quando uma mula abriu a boca na frente dele e falou para ele: Balaão, há um anjo na estrada com uma espada desembainhada. Ele não viu e não conseguiu entender e não percebeu nem quando uma mula falou com ele. Olhe para mim aqui. Tem muitas pessoas correndo atrás da recompensa do rei Saul. É boa, pastor? É boa. Quem não queria casar com a filha do rei? Quem não queria uma cadeia de ouro no pescoço e o terceiro cargo dentro do palácio? Quem não queria o perdão de todos os impostos, desde aquele dia para frente, em todos os seus familiares? Todos queriam. Mas todos que olharam primeiro para a recompensa não tiveram força para vencer, porque do outro lado não era somente um homem com 2,82 metros de altura, não era.
Era um principado incorporado, então do lado de lá estava Satanás, numa figura personificada. Do lado de cá, do Vale do Carvalho, Deus teria que ter uma pessoa para que ele entrasse dentro desta pessoa, e agora era a batalha dos deuses. De um lado, Satanás, ali no principado chamado Golias, e do lado de cá, Deus dentro de alguém, do exército, de algum do exército, mas não tinha nenhum que pudesse se colocar na brecha. Foi por isso que Davi chegou e falou: eu não estou olhando para a recompensa. Recompensa para qualquer pessoa que trabalha é o resultado final do seu trabalho, com toda certeza. Quando falamos aqui na igreja, e muitos irmãos às vezes não conseguem entender, que eu falo que não adianta orar para a prosperidade, porque prosperidade não é milagre. Prosperidade é conquista de cada dia após dia, dia após dia. É como uma escada que você vai subindo degrau por degrau. Não existe oração milagrosa para fazer a pessoa prosperar. Não existe. Prosperidade é ação. Eu faço com Deus e Deus faz comigo. É assim que acontece. Então, Davi não olhou para a recompensa como os outros. Ele olhou primeiro para o gigante e falou: há uma necessidade de vencer o gigante. E eu me candidato aí nesta batalha. E eu vou para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha, o motivo de Davi foi diferente do motivo de todos os outros que olharam primeiro para a recompensa. Viu quando Balaão tirou os olhos do altar e olhou para a prata da casa do Senhor, ele não viu nem quando uma mula falava com ele. Quantos estão entendendo? Davi fez uma leitura, como eu disse aqui, nós estamos olhando assim. Davi saiu um pouquinho e passou a olhar de lado a situação. Isso não é material, isso é uma guerra espiritual, isso não é um homem, isso é um principado. Então não adianta eu ir com arma, não adianta eu ir com armas de maneira nenhuma, porque Deus precisa entrar dentro de mim, porque as palavras de Davi, lá no versículo 45 em diante, ele começa a relatar, quando ele se põe diante do Golias, o Golias diz: você vem a mim como se eu fosse um cão? E Davi falou: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque naquele momento não era só o Davi, não era só o Golias ali. Golias era um principado, possesso de um espírito, porque ninguém pode desafiar um exército inteiro e vencer em 40 dias, usando somente o lado psicológico para desestruturar. Olhe para mim, não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? Quantas mil notícias não saem por dia, até de profissionais qualificados da área da nossa saúde e que nós respeitamos, mas ao invés deles colocarem uma notícia que pode trazer um ânimo, pelo menos uma notícia mais ou menos assim: 1 foi curado, 2 foi curado. Não, eles trazem a notícia negativa. Por quê? Davi falou: olha, não desfaleça o coração de ninguém com notícias ruins, ó rei. Eu vou lutar contra ele. E ele estava tão contaminado que ele falou: não, você não pode, você é moço. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade, você não poderá vencer. É porque Davi não estava olhando a recompensa, Davi estava olhando a glória que ia subir para o Senhor, a glória que ia chegar. É claro que a fama ficou com Davi, mas a honra e a glória subiu para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você crê nisso? Então glorifica a Deus. Deixa eu ouvir. Pode glorificar. Se você estiver lutando numa situação e que você não colocar a recompensa em primeiro lugar, com toda certeza Deus vai estar com você. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Deus não espera que você acerte tudo. Parece que não entendeu? Deus não espera que você acerte tudo na vida, porque o único que não errou é Ele. Então Ele terá concorrente agora, não é verdade? Deus não espera que você acerte tudo, não. Como foi com Davi. Davi, você está aí. Eu estou dentro de você, mas não espero que você acerte a pedra na única abertura daquela armadura do Golias. Quando eu falo de armadura, eu tenho aqui que abrir um parêntese e elogiar aquele estilista que fez a roupa do exército romano
quando, na época das cruzadas, das batalhas, que eles estavam conquistando, se tornaram o maior exército, o melhor exército da época, que aquelas roupas só tinham a frente, não tinha as costas era só correia. Na frente tinha proteção contra espada, contra lança, contra pedra, contra paulada. Era uma roupa forte na frente, mas atrás só tinha um X segurando aquela armadura. Sabe por quê? Que o exército de Roma se tornou um dos melhores exércitos na época, porque eles não deram as costas. Porque se eles dessem as costas, a lança pegava, a flecha pegava. Então eles sabiam que a roupa só tinha frente. Exatamente porque você também não pode dar as costas para o teu inimigo. Pastor Ralf, você não crê no confinamento? Não. Você não crê que devemos estar em quarentena, trancado, embrulhado, somente com uma burca, como aquelas mulheres árabes? Não, eu não creio nisso. Eu creio que nós vencemos os gigantes enfrentando frente a frente, sem olhar para a recompensa. Nós temos que olhar primeiro para o autor e consumador da nossa fé, que é Deus. A Bíblia diz que tudo está ao controle do nosso Deus, que nada está fora dos olhos dele. Então, quando eu olho isso e olho o que Deus está fazendo em volta de nós, eu não posso crer que eu vou vencer escondendo do inimigo. De maneira nenhuma. Se o inimigo é forte, se o inimigo é violento, se o inimigo mata, se o inimigo faz, nós temos um Deus que é maior do que ele, que pode estar dentro de nós, e nós também vencemos esse inimigo, seja ele visível, como foi Golias, ou seja ele invisível, como nos nossos dias é essa peste que está aí. Quantos estão entendendo? Hoje nós não temos uma roupa toda blindada na frente, não temos, mas Deus espera de nós alguma coisa, como esperou de Davi. Ô Davi, eu não espero que você faça alguma coisa, o que você vai usar? Vou usar uma funda, ó. E começou a pegar velocidade, ó. Está na 3ª dimensão, daqui a pouco ele começa a entrar na 4ª dimensão, ó. Sabe quando você vê uns irmãos assim, às vezes rodando, né? E você vê uns irmãos, e você acha, meu Deus, o que deve ser aquilo? Talvez ele está com uma funda e uma pedra na mão para derrubar um gigante que está na frente dele. Às vezes, naquele dia, você vai achar um pouco estranho o mover dele no espírito, mas ele está na 4ª dimensão, buscando força do Todo-Poderoso para vencer um gigante. E o gigante dele, às vezes, é simples, é um emprego, às vezes é uma doença, uma consulta, é uma resposta da justiça que vai beneficiar toda a família. Às vezes uma coisa simples, mas se tornou um gigante porque ele apareceu 40 dias e 40 noites fazendo sua performance física para impressionar. Você tem Deus, não olhe para a recompensa em primeiro lugar. Primeiro é trabalho, depois é o salário, não é verdade? Então primeiro é o trabalho. Nós temos que fazer primeiro para depois esperar alguma coisa que venha sobre nós. Não é eu falar, ó Deus, se o Senhor fizer eu faço. Não, eu faço e o Senhor faz depois. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Davi, eu não espero que você vença. O que você vai fazer? Eu tenho uma pedra. Tem pessoas que dizem que Davi pegou 5 pedras. Caso ele errasse uma, ele tinha outra. Eu não acredito nisso. Pastor, então por que ele pegou 5 pedras? As 5 pedras representavam os 5 principados que já governavam há milhares de anos e davam as suas decisões. Pegou uma pedra para cada principado e colocou dentro do alforje de pastor. Preste bem o texto. Pegou 5 pedras do ribeiro e colocou dentro do alforje de pastor. Pegou uma pedra, colocou na funda. Deus não espera que você acerte a testa do gigante. Claro que não. Deus sabe que você é fraca. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que eu não posso, que eu não tenho condição, que eu não sei. Tudo isso Deus sabe. Mas Deus espera uma coisa de mim, que pelo menos eu lance a pedra. Quantos estão entendendo? Porque se no momento que eu lançar a pedra, Deus agora ele pode chegar aqui, olha para mim, ó, ele pega a pedra, você lançou, não lançou, ele pega a pedra, vê o alvo, dá velocidade nessa pedra e dá o alvo para que acerte na testa, o único orifício que daria contato físico ao corpo do Golias era o que estava na testa. Então ele tinha que acertar ali. É claro que o Davi sozinho não conseguia fazer isso, mas quando você sai da
terceira para a quarta dimensão, há uma força sobrenatural que te toma, capaz de fazer você fazer coisas que você jamais acreditaria que ia fazer. As pessoas vão olhar para você e vão falar: mas como? Você é novo, você é pequeno, você é fraco, você não tem dinheiro, você não tem isso, não tem aquilo, mas você vai poder dizer: eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus te dará vitória. Não há doença, não há vírus, não há corona, não há nada que pode tirar você da direção de Deus, porque Deus está com você. Se você sente isso na tua casa, põe a mão na sua cabeça agora e diga: Senhor, eu recebo esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não consigo. Lança a pedra, minha irmã. Você tem uma pedra na mão, lança esta pedra. Deus só precisa que você lance a pedra, mais nada. E ninguém lança a pedra escondendo do mal, escondendo do problema, de jeito nenhum. Você tem que se expor, você tem que se mostrar, como fez o gigante. Pega a pedra e lança. Deus vai pegar e falar: filho, você fez a coisa certa. Agora... E Deus manda ela no alvo certo. Sabe aquilo que ninguém consegue? Você vai conseguir. Aquilo que muitos já tentaram e disseram para você: olha, não tem jeito não. Você vai e vai conseguir, porque Deus está com você. Estenda a sua mão na direção que você está me vendo aí, tá? Estenda a tua mão. Deus vai colocar isso que você precisa. Pastor, ele vai me dar pontaria e força? Não. Ele vai te dar coragem para lançar a pedra. Diga: Senhor Deus, eu preciso de coragem para lançar esta pedra. E eu também creio, diante de todas as notícias, que o Senhor vai dar velocidade e direção na pedra que eu lançar. Então, a partir desse momento, creia, durma hoje tranquilo, e provavelmente pela manhã você vai levantar balançando a vitória. Através da sua vitória, muitos virão também a conhecer o seu Deus. Porque quando eu recitei aqui que há 27 anos atrás, 27 anos, eu estava ali em Nova Contagem, sem um centavo no bolso, fui de carona para Nova Contagem, não tinha porta na igreja, não tinha cadeiras, não tinha um altar, não tinha nada, não tinha janelas, mas tinha fé. Muitos olharam para mim naquela época, porque eu já havia saído de uma igreja muito estruturada, saí na paz, graças a Deus, nunca dividi igreja de ninguém, nunca chamei ninguém para ir atrás de mim. Isso é uma coisa interessante, característica do evangelista: não chama ninguém que congrega junto com ele para sair junto com ele, de maneira nenhuma. Quem faz isso é fracassado e derrotado, pessoas que não têm o chamado, que está de olho somente na cadeia de ouro, em casar com a filha e ter o cargo, poder, você está entendendo? Então, se você é um homem de Deus, você começa do zero. Foi o que Deus fez comigo, me mandou a Nova Contagem, e lá não tinha ninguém que eu conhecia, ninguém acreditava que eu poderia estar ali iniciando uma igreja, do nada, batendo na porta de um, na porta de outro, para começar. E alguns que viram, disseram: não vai dar nada, é fundo de quintal, isso não chega a lugar nenhum. Nós já temos 27 anos trabalhando nos 5 continentes, e graças a Deus o Brasil todo sabe quem é Varões de Guerra. Que o homem desapareça, Evangelho de João 3,30, olha para mim aqui, ó. Que o homem desapareça e que o Senhor cresça, louvado seja o nome do Senhor. Dia 25 de março de 93, a igreja que você hoje está desfrutando desta bênção começou exatamente há 27 anos atrás. Que bênção, né, irmão? Deus é bom, né? Pastor Ralf, por que você repetiu isso? Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos Golias. São muitos Golias. Naquela época, no Vale de Elá, é um Golias só. Mas na nossa vida, no andar da carruagem, no andar da igreja, no andar da sua família, dos seus negócios, todo dia aparece um Golias. Você já percebeu isso? Vem Golias de todo lado, não é só dos filisteus, não. Vem Golias que permanecem mais de 40 dias e 40 noites. Vem Golias que vem desafiando você, desafia sua família, desafia os seus negócios, sua capacidade intelectual, profissional, desafia sua fé, até a sua fé desafiada, às vezes desafia até o seu Deus, e põe em prova o Deus que você serve. Meu irmão,
só te digo uma coisa, lança a pedra, não faz mais nada. Pega a pedra e lança, o que você tem para fazer, faça. Jesus disse, não demore, vai lá e faça o que você tem para fazer. E você vai ver que não tem Golias de perto e nem de longe que ficará de pé. Você passará com a cabeça erguida. Nós hoje, graças a Deus, vivemos num país, como diz, né? Um país abençoado por Deus, bonito por natureza, né? Moro num país tropical. Que coisa boa, num país próspero, num país desejado por todos os outros países. Tudo quanto você precisa, que no Brasil tem de sobra. Se você falar para mim, pastor, você não quer trabalhar num outro país, você não quer ir num outro país trabalhar? Eu sou brasileiro, meu irmão, brasileiro não desiste não. Sou brasileiro, eu tenho que acreditar num Deus que opera aqui. Porque se eu sair daqui para ir para o outro lado, só porque eu acho que lá é melhor, então eu acho que Deus só está lá. Deus não está aqui. E Deus está aqui. Quantos creem? E Deus, o mesmo Deus que opera do outro lado, é um Deus que opera aqui. Não temos dificuldade em acreditar nisso. Cremos que esta é uma das melhores fases do nosso Brasil. Você que está desempregado vai ter o seu emprego. Você que já trabalha vai conseguir prosperar dentro dessa empresa. Faça concurso, estuda, busca um pouquinho de tecnologia, aprende um pouquinho mais, fique perto de pessoas que têm pensamento com cabeça aberta para que você cresça. Você que hoje é um micro, pequeno ou médio empresário, pastor, eu estou pensando em fechar. Fecha não, isso é para derrotado. Nós iremos vencer o Golias. É mais um mês, 2 meses, mais um mês, 2 meses, você vai dar a volta por cima e Deus estará com você. Você crê? Pode receber em nome de Jesus, pode receber. Há 27 anos atrás, Deus me deu essa mensagem e eu comecei ali, e naquele culto eu falei, Deus, eu quero uma alma. Se uma alma converter, o Senhor confirmou a profecia. E a alma se converteu. Graças a Deus, Deus confirmou a profecia. E depois de 27 anos, aí eu aqui falando com você novamente. Talvez eu estou falando para você que estava comigo lá naquele dia. Não sei, eram 8. Eu não sei se você que está me vendo hoje estava comigo naquele 25 de março de 93. Muitos criticaram, mas a crítica é bem própria daqueles que são fracassados, né, irmãos? Porque se você falar, não, pastor, foi uma crítica construtiva. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que não existe crítica construtiva. Toda crítica é de fundamento negativo. Toda crítica é destrutiva. E é bem própria daqueles que já são derrotados, fracassados, que não tiveram força para levantar, que viram o Golias e correram do Golias e fugiu do vale de Elá, fugiu do carvalho, foi embora para os desertos. Meu irmão, Deus está com você. Se você é homem de Deus, onde você está? Na tua casa, agora fique de pé. Você que está aqui, fique de pé também. Vamos fazer uma oração forte. Quero fazer uma oração e pedir a cooperação dos pastores. Tem pastores aqui? Faz favor. Os pastores todos aqui em volta de nós. Irmãos, tem outros também que estão do outro lado. Nós temos aqui uma equipe. Fique 2 aqui, 2 aqui. E olha que coisa maravilhosa. Você está vendo aí? O pastor Enildo, você conhece? Pastor William, pastor Nasser, pastor Ralph, pastor Cristiano. Dos pastores que estão aqui hoje. E tem algumas pessoas também participando aqui hoje do culto. Que bom. E você que está em casa e você que vai assistir depois também. Põe a mão na sua testa. Pastores, vamos fazer o tabernáculo. Nós vamos cobrir você aí agora. Todos vamos cobrir. Você vai receber a unção do Senhor aí onde você está. Querido e poderoso Deus, Deus amado, Deus santo, são 27 anos, ó Deus, que separa o primeiro culto deste culto. O Senhor nos dá esta mensagem no primeiro culto e grande foi a bênção do Senhor nesses 27 anos, Pai. Pai querido, eu estou entregando cada vida que está agora do outro lado, através de um vídeo, através do WhatsApp, através do Facebook, dos órgãos, ó Deus, que comunicam a igreja. Eu peço, Senhor, neste momento, transfere a tua bênção a esta pessoa que está acamada,
que está sofrida, que o coração está abatido, que está com medo, que está de uma maneira ou outra recolhida, quarentena, Senhor, cobre esta pessoa agora, meu Pai, e nós pedimos esta bênção agora, entra mesmo agora neste lar, na porta da frente, entra em todos os cômodos desta casa, neste apartamento, neste sítio, onde esta pessoa está agora, Pai querido, quebra a barreira, rompe a barreira, tira o mal, Senhor, tira o medo, Senhor, afasta esse mal desta porta, meu Deus, levanta na força do teu poder, e nós te pedimos agora, Senhor, aí estão os Davis, Senhor, os Davis estão aí agora, meu Pai, e o Golias do lado de fora, nós iremos vencer este Golias, vamos vencer este Golias, e vamos vencer este Golias, nós oramos agora como Davi, não desfaleça os vossos corações, eu irei contra este circunciso, e venceremos este gigante, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, abençoa os mais novos, abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores, aquele que está mais velho, Senhor, aquele que está com a idade avançada, abençoa os enfermos, os que são chamados, ó Deus, de grupo de risco, que nós não cremos assim, são pessoas experientes, ungidas, cheias da graça, que irá mesmo ainda vencer muitas batalhas. Nós pedimos a tua bênção neste momento, entra dentro desta casa, talvez a casa está vazia, muitos estão preocupando com álcool, meu Pai, mas muitos não têm comida neste momento, meu Pai, eu peço o Senhor prover neste momento, meu Pai, provê o socorro para esta pessoa, lança a pedra, meu irmão, lança a pedra, minha irmã, Deus vai tomar esta pedra hoje, eu creio que Deus vai tomar esta pedra hoje, e Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Confirma, Deus, esta palavra agora, confirma, Senhor, esta palavra, nós oramos agora e vendo você, eu creio que Deus toma a tua vida, a tua família, os teus negócios, os teus parentes, a tua casa, tudo que é seu, venha sobre a tua cabeça agora a bênção do Senhor, receba a bênção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesse momento, em o nome santo de Jesus. Você com a mão na cabeça pode dizer, põe a sua mão junto com a minha aqui, ponha junto com as dos pastores também, e diga, viva o Senhor, glória a Deus, bate palma e glorifica a Deus, Deus seja glorificado, louvado o nome do Senhor, amém.